Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Guilherme Esteves, sou psicólogo, psicanalista lacaniano, e hoje aí a gente vai conversar um pouco sobre um dos temas mais importantes, também mais enigmáticos aí da psicanálise lacaniana. Os três registros, real, simbólico e imaginário, que foram aí propostos pelo Lacan. Você já ouviu falar deles? Mas acaba sentindo aí que de alguma forma esses conceitos são um pouco confusos, ou distantes da prática clínica, ou da vida cotidiana? Então, esse vídeo é para você. Vamos tornar esses registros aí um pouco mais palpáveis, mais compreensíveis e mostrar aí como eles estão o tempo todo influenciando aí seus pensamentos, suas emoções, suas decisões e até mesmo seus sintomas, assim como os seus pacientes. Fica aí comigo até o final, que eu prometo, você nunca mais vai olhar para um conflito interno da mesma forma. Vamos juntos aí descomplicar um pouco Lacan, sem simplificar demais. Lacan, ele cria aí os três registros, imaginário, simbólico e o real, como uma forma aí de mapear a experiência humana. Elas não são caixas aí separadas, mas dimensões que se cruzam, que se interligam constantemente. A psicanálise freudiana ela já apontava uma certa existência de conflitos entre o consciente e o inconsciente, entre o desejo e a moral. Lacan ele reformula essa ideia através aí dos registros imaginário, que é o mundo das imagens e identificações, o simbólico, que é o campo aí da linguagem e das leis, e o real é aquilo que escapa a ambos, foge. Por que isso é tão importante? Porque nossos sintomas, nossos traumas e até mesmo as nossas escolhas amorosas não acontecem só na razão ou na emoção. Elas se organizam a partir dessas três dimensões. Entender isso muda completamente a forma que a gente se escuta e como que a gente escuta o outro. O imaginário ele é o primeiro registro. Ele se estrutura aí na criança. É no espelho, no olhar da mãe, na imagem corporal que o bebê aí ele começa a se reconhecer, ou melhor, a se identificar. No imaginário, a gente cria imagem de nós mesmos e também dos outros. Nos comparamos, queremos aí nos parecer ou nos diferenciar de alguma coisa. É também aqui que o ego se forma, cheio de ilusões, fragilidades e também de defesas. Os conflitos imaginários são aqueles onde o problema está na imagem que o outro faz de mim ou o que eu faço de mim mesmo, sabe? Sabe aquela sensação de que está todo mundo melhor que você nas redes sociais? Ou aquela raiva que surge porque alguém não te olhou exatamente do jeito que você esperava? Isso é o imaginário em ação. O simbólico é o registro aí da linguagem, das regras, das leis sociais. É aqui que o sujeito se inscreve como ser falante, como alguém que entra no mundo onde tudo que já está estruturado aí, a cultura, o nome, a linguagem, até mesmo o sistema familiar. O simbólico que ele vai organizar o caos disso aí, dessas estruturas imaginárias que a gente cria. É o que permite a gente poder simbolizar, lidar com a falta de alguma forma, com o desejo e até mesmo com a morte. Também é um espaço onde, assim, o nome do pai que se inscreve, aquele que marca a separação entre a criança e o desejo da mãe. Quando o simbólico ele começa a falhar de alguma forma, ou ele é muito estruturado de uma forma muito precária, o sujeito pode ficar preso nessa relação imaginária, ou invadido pelo real. Sabe aquela angústia de sentir que tudo está desconectado, sem sentido? Muitas vezes é um colapso aí do simbólico não estar funcionando. E é aí que a análise entra, para recolocar o sujeito em relação com a linguagem e, portanto, com o seu próprio desejo. O simbólico é como que a gente lida, como que a gente verbaliza, qual o sentido que a gente dá, para além daquilo que é das nossas aparências, daquilo que a gente constrói como imaginário, ou até mesmo como real. Já o real, ele é o registro mais difícil de poder explicar, justamente porque ele escapa a qualquer tipo de explicação. O real é aquilo que não se simboliza. É o que acaba insistindo no trauma, no sintoma, no que não tem nome. É a dor, assim, que não cabe na palavra. O grito que não se transforma em discurso. O real é aquele buraco que há no saber.
e ele sempre volta, como angústia, como repetição, como um excesso. Quando alguém diz, não sei o que eu estou sentindo, mas está doendo, geralmente está tocando o real de alguma forma. Ele não é visível nem descritível, mas se faz sentir. É o que escapa ao controle. E é exatamente por isso que ele é tão central na clínica. Porque o sofrimento psíquico profundo, muitas vezes, assim, é uma irrupção aí, é um real entrando em cena no cotidiano do sujeito. Não se trata de eliminar o real, mas de criar recursos simbólicos para poder lidar com ele. O registro real é aquilo que é tudo aquilo que é indizível para a gente. É o encontro com o fenômeno, com a coisa em si. Acaba que a gente estuda eles de forma separada, esses três registros, mas eles estão constantemente entrelaçados aí nas nossas experiências diárias. Um conflito amoroso, por exemplo, ele pode ter uma imagem idealizada do outro, que é essa construção imaginária que a gente faz, um contrato afetivo com regras não ditas, que é aquilo que a gente verbaliza, é aquilo que a gente simboliza, e um sofrimento aí que não se explica, que é real, uma angústia, uma falta ali que escapa de toda verbalização ou de toda apreensão imaginária. Quando esses três registros eles estão em uma certa tensão equilibrada, o sujeito ele pode simbolizar as suas experiências aí e lidar com a falta. Mas, por exemplo, quando um deles falha, quando há excesso de imaginário e pouco simbólico, passa a surtir diversos sintomas, crises, compulsões à repetição. O papel do analista é ajudar o sujeito a estabelecer aí laços entre esses três registros, articulação entre eles. Porque o sofrimento na psicanálise não é só o excesso de dor, é falha na articulação entre a linguagem, isso que a gente constrói da imagem, e do real. Como que a gente processa, como que a gente lida, como que a gente articula esses três registros, como que a gente amarra eles. Na clínica psicanalítica aí, o analista ele precisa estar atento aí aos três registros. Quando o paciente diz, ninguém gosta de mim, podemos ouvir aí algo do imaginário, tudo aquilo que de alguma forma o sujeito generaliza, é uma imagem que ele cria. Uma imagem distorcida de si mesmo, do outro. Se ele diz aí, sempre precisei ser o melhor para ter algum valor, estamos no campo aí do simbólico. Uma norma, algo que ele criou, que internalizou de alguma forma, mas aí se ele trava, chora ou entra em um processo de angústia sem conseguir explicar nada, estamos diretamente em encontro com o real, com angústia. A escuta lacaniana, ela não procura aí ajustar o sujeito àquilo que é normativo, às regras sociais, ou, enfim, nada nesse aspecto mais moral. Ela busca aí abrir espaço para que o sujeito fale a partir do seu desejo e da sua singularidade. E isso só é possível quando a gente entende o que ele está falando dessa imagem, da linguagem, daquilo que ele simboliza. Nesses três registros. A clínica aí nesses três registros é uma clínica ética, que não se reduz o sujeito aí ao sintoma, mas escuta o que há por trás desse sintoma. Quando esses registros eles não se articulam, o sintoma aparece como uma tentativa de amarrar novamente aí nesses três registros. O sintoma ele não é bem o vilão da história. Ele é uma solução que o sujeito encontra para poder lidar com esse conflito impossível de ser resolvido. Por isso, na psicanálise, a gente não quer eliminar o sintoma, mas a gente quer escutá-lo. Ele carrega algum saber, um saber inconsciente sobre isso. Pode ser uma defesa aí contra o real, uma fixação no imaginário, ou um excesso até mesmo do simbólico. A esquizofrenia, por exemplo, ela pode surgir quando há um colapso no simbólico. A neurose obsessiva pode revelar, de alguma forma, um excesso de simbólico, tentando conter esse real, controlar esse real. A histeria pode se manifestar como um conflito entre aquela imagem idealizada e o desejo do outro. Cada estrutura clínica mostra uma forma singular de poder articular esses três registros. E cada sujeito tem sua forma única de poder fazer essa amarração. A gente vive numa época aí super imaginativa, muito imaginária.
Aquela questão das imagens perfeitas, filtros, comparações constantes. O imaginário ele está extremamente inflado. E o simbólico, muitas vezes, acaba ficando extremamente esvaziado. A linguagem ela acaba se tornando muito acelerada, superficial, e o real aparece aí como sintomas novos. Novas crises de ansiedade, sensações de vazio, angústia sem nome algum. Estamos num tempo em que os registros aí estão em bastante desequilíbrio, porque isso do algo do social trabalha e mexe extremamente com como a gente articula os nossos registros. A clínica precisa estar muito atenta a isso, escutar o mal-estar contemporâneo, que exige reconhecer que muitas vezes o sofrimento do sujeito vem dessa articulação entre esses registros, e que o caminho da análise ainda é o mesmo: escutar com ética, com tempo, com presença, é reescrever o sujeito na linguagem, recolocar o desejo em jogo, em movimento, e ajudar o sujeito aí a poder sustentar o real, sem negar nem sem apagar isso. Essa é a potência da psicanálise hoje. Possibilitar que o sujeito lide com o seu desejo, com a falta, com a culpa, de uma forma completamente diferente. Que ele possa construir novas amarrações desses três registros. Para concluir, nós somos atravessados o tempo todo pelo imaginário, simbólico e real. Eles moldam aí a nossa forma de amar, de sofrer, de desejar e até mesmo de se calar. Entender esses registros lacanianos aí não é só teoria, não, é uma prática. É a ferramenta aí de escuta, chave para o autoconhecimento. Se esse vídeo te ajudou a enxergar aí seus conflitos com alguma clareza maior, deixa aqui nos comentários o que mais te tocou, se ficou alguma parte que você não entendeu ou ficou um pouco confusa. Compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Porque a psicanálise não é uma linguagem para poucos, é uma escuta para todos. Se inscreve aqui no canal, porque nos próximos vídeos vamos aprofundar ainda mais sobre esse e diversos outros temas. Um grande abraço e até a próxima.